Bom dia, meninas e meninas do nono ano. Meu nome é Caroline, eu sou professora de vocês e hoje nós teremos uma aula sobre responsabilidade médica, uma visão ética. Esse assunto é sobre uma das necessidades éticas. Nós estamos trabalhando o capítulo 3 do livro de cidadania e este capítulo 3 é cheio de algumas questões sobre as questões éticas, né? Por conta que o título dele, né, que o assunto central é sobre ética profissional. Então ele aborda desde ética no trabalho, algumas questões, né, sobre corrupção que a gente falou, a necessidade ética e hoje nós iremos trabalhar não precisamente a responsabilidade médica, não precisamente a profissão médica, né, da medicina, porque eu tentei pegar desse texto algumas questões que pudessem ser aplicadas em qualquer profissão. Então, o título do texto é Responsabilidade Médica, uma visão ética, mas de forma que essa leitura, né, que essa aula pudesse ser conduzida de, sobre outra perspectiva, caso você não queira ser médico, não tenha essa perspectiva de profissão na sua frente, então que essa aula sirva para você, mesmo que você não queira ser médico, mesmo que você não tenha interesse nessa profissão, tá bom? Então bora lá. Vida, saúde e morte são questões morais. Podemos fazer algo a respeito delas e, consequentemente, temos de decidir o que fazer. É essa verdade fundamental acerca da nossa existência humana, que nos coloca em um nível diverso dos demais componentes do reino animal. O fato de que a maior parte do nosso destino é ou pode ser resultado de decisão deliberada, de conduta racional, mais do que de comportamento meramente instintivo. Então, precisamos realmente pensar nos nossos atos, precisamos realmente tomar decisões pensadas e muitas vezes calculadas, principalmente quando falamos dessas três coisinhas aqui, ó. Coisinhas não, né? Essas três coisonas muito importantes: vida, saúde e morte. O tamanho de nossa responsabilidade moral expande-se por necessidade com os avanços da ciência e tecnologias médicas. Quase que anualmente é alcançada uma nova etapa na nossa batalha para estabelecer controle sobre a vida, a saúde e a morte. Um ato humano, seja na teoria ética, seja em teologia moral, é definido sobre aquele que é livre e baseado no conhecimento e não ditado irremediavelmente pela ignorância e pela resignação. O ato humano ele sempre vai ser livre, sempre vai ser voluntário e baseado na racionalidade, no conhecimento. Os atos morais são melhor servidos pela reflexão do que pelo reflexo. Como assim? Reflexão é quando você reflete sobre aquela ação. E reflexo é quando você age pelo instinto, né? Pela pura ação. E a qualidade ética de um ato está muito mais vinculada ao raciocínio do que à paixão. É por esse motivo que a ciência, a despeito de alguns casos trágicos e equivocados, contribui decisivamente para a expansão do nosso alcance moral e para a magnitude de nossa vida ética. A tecnologia não somente altera a cultura, ela indiscutivelmente adiciona créditos à nossa estrutura moral e as questões do início e do fim da vida, como uma parte do cuidado médico, ilustram a regra geral. Em qualquer discussão sobre moral e medicina, é necessário delinear nossa liberdade moral, nossa ação humana,
em uma série de decisões sobre a vida e sobre a morte. A gente tem que pensar, meus alunos, qual é realmente nossa regra moral, qual é delinear nossa liberdade moral, pensar muito bem sobre a nossa ação humana, pensar sobre várias decisões sobre a vida e sobre a morte, porque realmente tem muitas famílias que são contra a doação de órgão por questões religiosas e outras não, por questões de simplesmente não entenderem. Tem pessoas que não entendem realmente algumas coisas nesse sentido. Então, nós precisamos pensar em relação a isso, porque vai muito mais além da ignorância, é isso que eu quero falar. Vai muito mais além da ignorância. E quando eu falo ignorância, eu não falo da brutalidade, mas falo de ignorância, de falta de conhecimento. Mas algumas questões religiosas, algumas questões de crença, algumas questões disso, algumas questões daquilo, e também de ignorância, algumas questões de não conhecer. Então, quando você entende, quando você conhece, você começa a entender. E disso deve ser feito de tal maneira que tais eventos possam tornar-se decisões verdadeiramente e não meras fatalidades biológicas. A censura e a culpa são conceitos legais e religiosos, e não científicos, diz Menninger. Podemos parafraseá-lo dizendo que a responsabilidade é um conceito legal e ético, e não empírico. A responsabilidade não é um assunto ou fato natural e objetivo, é algo moral e espiritual. Em suma, é um fenômeno humano, pessoal e não pode encontrá-lo lá fora no mundo físico. Novamente, em suma, é um fenômeno humano, pessoal, que não pode ser encontrado lá fora, no mundo físico. Então, gente, no texto tem alguns exemplos sobre questões, por exemplo, de anticonceptivos. Tem outras questões também, né, que eu não busquei trazer aqui, mas se vocês quiserem dar uma olhadinha, vocês podem olhar no próprio texto, no livro de vocês, tá bom? Página 39 e 40. E então, até a próxima aula. Eu espero que vocês tenham entendido o que eu quis trazer para vocês, tá bom? Cheiro!